Olá, o Sempre Feliz começa agora. Hoje vamos falar sobre cirurgia plástica. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de realizações de cirurgia plástica, perdendo apenas para os Estados Unidos. Mas nos anos anteriores sempre esteve ali no topo do ranking. O brasileiro é muito ligado à estética e à beleza. A gente não tem dúvida disso. Mas nessa procura tão grande por beleza, o que devemos observar, ficar atentos? Vamos conversar hoje com dois profissionais da área, os cirurgiões plásticos Ronan Horta e Rodrigo Lacerda. Que alegria estar recebendo vocês dois aqui. Nossa, alegria. Mas hoje minha alegria está muito especial. Eu vou contar para o pessoal depois o porquê. Mas antes, nós vamos para a cozinha, porque vamos aproveitar os talentos também gastronômicos do Dr. Ronan. Olha que tanto de coisa. Gente, só ingrediente chiquérrimo. Ele vai ensinar a fazer um salmão ao molho azedo e arroz com castanhas. Dr. Ronan, que alegria, que tanto de coisa, que tanto de ingredientes sofisticados. Me conta de onde que vem essa inspiração. Essa inspiração, Lorena, é um prato simples, muito bom para você receber visitas, porque ele não te ocupa e faz com que a visita se relacione com você a tempo integral. Ele é muito rápido. Nossa, não vejo a hora, a gente vai experimentar daqui a pouquinho, porque o Sempre Feliz já está no ar. Então, vamos falar de beleza? Quais são as novidades na cirurgia plástica? O que devemos observar ao procurar por um procedimento estético? Vamos conversar com os cirurgiões plásticos Ronan Horta e Rodrigo Lacerda. Gente, que delícia! Mas eu vou ter que contar que hoje eu estou com dois convidados muito especiais. Primeiro, um é meu padrinho de casamento, que é uma honra, uma alegria, e também padrinho da nossa produtora. Da Ana Paula. Da Ana. E aqui, para quem não sabe, meu marido. Muito feliz. Gente, imagina como que eu tô toda radiante. E para começar, eu queria fazer uma pergunta. Depois de tudo que aconteceu durante essa pandemia, qual o reflexo que vocês percebem dentro da cirurgia plástica? O que aconteceu pós-pandemia? Como que vocês avaliam isso? Houve uma grande mudança de comportamento, né? O que eu observei é o seguinte: nesse período de pandemia, o pessoal acabou ficando muito em casa, muita gente trabalhando em home office, e isso acentuou muito a procura dos pacientes por cirurgias, principalmente relacionadas à face. Parece que eles começaram a observar alguns detalhes, algumas imperfeições que aparecem normalmente com o tempo. Então, assim, um excesso de pele nas pálpebras, um excesso de pele no pescoço, um nariz, às vezes, que não está agradável. Então, eu percebi que o pessoal começou a notar essas mudanças relacionadas ao tempo, né? E aproveitaram esse período para poder procurar um cirurgião plástico para fazer a cirurgia. Elas passaram a se conhecer, tiveram tempo para se observar, identificar alguma coisa que não ia bem, que ela se incomodava. E então buscou, assim que começaram as cirurgias eletivas, foi bem gradual, foi bem lento o retorno, evidentemente fazendo em primeiro lugar a segurança. Então esses pacientes que se descobriram com pequenas alterações que os incomodava, foram para os consultórios. Então houve um boom, houve um aumento acentuado logo depois da pandemia. Agora já regularizou. Mas a demanda estava bem acentuada. Agora, em relação aos profissionais que se formaram na cirurgia plástica, porque eles pegaram um vazio aí de 2 anos, isso teve alguma consequência? Bom, eu sou regente do serviço do Mater Dei e trabalho com residentes há muitos anos. Então, eu vi que eles sofreram muito. A residência é um período de muito sofrimento, porque eles não estão, principalmente em cirurgia plástica, que demora muito para chegar o momento de ser um cirurgião plástico. Então, a manutenção dele, manter-se é muito difícil. Eles dão muitos plantões e, durante a pandemia, gerou-se uma ansiedade tremenda, porque para eles sobrou só os plantões difíceis
E o Covid estava para todo lado. Então, além de se contaminarem, aqueles plantões exaustivos e a meta deles, que era fazer a cirurgia plástica, não estava acontecendo, porque estava tudo interrompido. Só as urgências e os traumas complexos estavam sendo atendidos. Eu mesmo atendi alguns traumas muito complexos durante a pandemia, mas a estética, que é a tradução de cirurgia plástica, que é as cirurgias de lipoaspiração, face, nariz, mama, essas ficaram suspensas, praticamente zeradas, principalmente porque o hospital precisava dos espaços. Não havia, os insumos, né, desapareceram. Mesmo para cirurgias graves, cirurgias de outras especialidades, não havia insumos. Eu acho que até no próprio cirurgia de trauma mesmo, né, Ronan? Com o tal do fique em casa, o índice de acidente deve ter diminuído também, né, de traumas. Sim, mas muita gente foi para o interior. Eu atendi uma criança de 10 anos que um cavalo tinha destruído a perna dela. Eles vieram de Paraupeba para Belo Horizonte. Foi muito tenso, muito tenso. Eu não tinha os recursos todos à minha disposição. Foi uma fase muito difícil. Foi muito difícil, tanto espiritualmente para nós, quanto fisicamente, porque ficamos cansados, estressados. E para os residentes, então, foi um momento... Eu tive uma residente que eu disse para ela, querida, vai para casa. Essa eu mandei para casa. Porque ela estava sozinha, não estava trabalhando, encerrada dentro de um apartamento, começou a ficar deprimida. Eu falei, não, pega um avião aqui, vai, volta. Ela é de Santa Catarina. Eu falei, vai embora para casa, vai ficar junto com seus pais, até que tudo se acalme. Agora, essa questão sua com a sua residente, eu vejo muito o cuidado do médico em relação ao outro. E eu sei, eu posso falar de vocês dois, né? Porque o Rodrigo também teve a residência, você foi preceptor do Rodrigo, então tem toda uma história, vocês têm a mesma linha. E nem sempre a gente tem percebido isso, porque hoje... Vou te interromper um pouquinho. Eu estava até comentando isso com o Ronan antes da gente entrar aqui na TV. A cirurgia plástica está entrando num processo de mercantilização e que tanto o médico quanto o paciente, ele tem que saber muito escolher o profissional, porque a gente foi disciplinado, aliás, nós fomos treinados para tratar o paciente desde a consulta, anamnese até o pós-operatório de cirurgia plástica, que leva um ano. Retirada do último ponto, né? E hoje, infelizmente, tem empresas que estão colocando médicos recém-formados para operarem, ou até mesmo cirurgiões, né, Ronan? Colocando para operarem e aquilo virar um mercado. Parece que houve uma necessidade de recuperar o tempo perdido. Né? O tempo perdido e o financeiro, o tempo financeiro perdido também. Então, apareceram alguns comportamentos que não são padrão. E estão muito bem enquadrados dentro de bons e bem-sucedidos empreendimentos, mas cirurgia plástica, medicina, principalmente, medicina não é uma atividade para os que pretendem só tirar lucro dela. É uma necessidade de você sobreviver da sua arte, do que você faz, mas não fazer daquilo meta, sabe? Porque senão você atropela a causa principal de ser médico, que é tratar do outro. Ter esse olhar de cuidado. Exatamente. Agora, vocês estão falando, me fala como que é a formação de um cirurgião plástico. Porque muita gente, às vezes, olha e fala assim, não, formou em medicina, já é um cirurgião plástico. Conta para mim tudo para o pessoal entender. Bom, eu vou falar porque eu tenho uma escola, né, lá no Mater Dei. Então, é dureza, não é fácil não. E agora está mais difícil ainda, ultimamente aumentou mais um ano. Então, eles fazem a medicina, que são 6 anos, depois fazem, hoje, 3 anos de cirurgia geral. E para passar na prova de cirurgia geral, tem que fazer uma prova. Eles saem cirurgiões geral, profissionais de cirurgia geral. Depois, eles vão fazer mais 3 anos de cirurgia plástica. Aí, sim, ele pode se titular, eu sou um cirurgião plástico. Ele pode Mas aí ainda tem uma prova. Tem uma prova dificílima, que é a meta deles. Essa prova é de tirar o cabelo. E é a prova de especialista, que vai dar a ele o título e vai diferenciá-lo, né? Porque, como médico, desde o primeiro dia de formado, ele pode fazer qualquer atividade. Ele pode fazer uma craniotomia e pode fazer uma cirurgia plástica. A lei o permite, mas ele tem que saber fazer.
Isso, fazer sem saber é imprudência. Isso vai contra o Código de Ética Médica. Mas a gente pode pontuar que a questão de ética, ela tá bem, vamos falar assim, estremecida. Eu acho que a pandemia mexeu muito. As pessoas estão querendo recuperar o tempo e o dinheiro perdido, sabe? E aí atropela os conceitos. O mundo parece que está chacoalhado, né? Vamos dizer assim. O mundo está em reviravolta. Rodrigo, esse fenômeno é mundial. Mundial, com certeza. Eu estive em Portugal em junho agora, num grande hospital, e os colegas estavam comentando comigo os mesmos sentimentos que a gente sente aqui. E nos Estados Unidos também. Mais ou menos como se tivesse automatizado o ato médico. E o ato médico é um ato de humanização. E os que estão em formação estão sendo tratados pelo Estado como se fossem funcionários públicos, que tem hora de chegar, hora de almoçar, hora de sair. O médico não tem isso. Ele tem que chegar a tempo do melhor tempo do paciente e tem que sair no tempo do paciente. Agora, vamos entender que o pessoal que está nos assistindo, eles precisam identificar como procurar um bom cirurgião plástico. Quais seriam as dicas? Porque muitas vezes a pessoa acha que está com um cirurgião plástico, ele tem um diploma mostrando, mas ele não faz parte de toda a sociedade cirurgia. Exato. Explica para a gente essa diferença. O órgão competente, o único órgão competente que pode dar essa licença, vamos dizer assim, é como se fosse uma carteira de habilitação para você realizar a cirurgia plástica, é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, todo paciente deve consultar o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que, se eu não me engano, é sbcp.org.br, não é isso, Isso. Rona? E ali procurar o cirurgião plástico. O último dado que eu tinha antes da pandemia, eu não sei hoje, mas como que está, mas 82% dos cirurgiões plásticos que se intitulavam cirurgiões plásticos não eram cirurgiões plásticos especialistas. Você sabia disso, Ana? Sim. Ou seja, estão criando associações, sociedades de cirurgias com outro nome, cirurgias estéticas ou cirurgias que envolvem o nome de cirurgias, para poder conseguir um certo respaldo para realizar a cirurgia plástica, sendo que o próprio MEC, ou o próprio Conselho Federal de Medicina, não tem não dá essa liberação. Então, vamos pensar aqui qual seria o ponto-chave para uma pessoa que quer fazer uma cirurgia plástica escolher um bom médico. Tem que ligar para a sociedade, tem que fazer qual procedimento para verificar isso? Porque... Você sabe, o que eu penso que deve ser, o número 1, é que algum médico o indique, ou então uma pessoa da família, ou um amigo que já passou por aquele médico, e que ele opere em infraestrutura adequada. Ótimo. Isso é a regra 1, regra 2, são de ouro. Concordo. Indicação. Indicação. E a questão de operar. A gente pode escolher vários lugares. O que vocês pensam a respeito de operar em um hospital de grande porte, um hospital de médio porte, um hospital dia ou clínica? O que seria mais seguro? Como que funciona essa questão? Com certeza, eu aconselho todos a operarem em um hospital de estrutura grande, porque existem reações na própria anestesia mesmo, que principalmente depois do Covid, principalmente depois da vacina, que são reações que são inesperadas, que ninguém sabe qual é ainda. A melhor conduta, né? A melhor conduta. Agora, é lógico, como a estrutura é maior, o hospital tem um respaldo maior, tem um know-how maior, o custo acaba ficando um pouco mais caro. Mas ele se justifica de largo. Com certeza. É um custo, não, é um investimento. É um investimento. Então, eu tenho que mediar vocês dois, porque vocês dois são muito amigos, vocês estão demais. Eu falo que é uma alegria. Agora, vamos lá, vamos falar dessa busca desenfreada pela estética, pela perfeição. Como que vocês percebem isso no consultório? Como vocês já chegaram a ter ponto de falar assim, olha, realmente eu não vou fazer esse procedimento porque a pessoa está deformada ou está com excesso de preenchimento, porque a gente está no boom de fazer preenchimento. Todo mundo que a gente encontra fala assim, eu quero fazer esse preenchimento. E às vezes você vê pessoas que já estão fazendo tanto que elas estão desfiguradas.
Olha, são modismos, sabe? A gente está habituado em medicina, principalmente cirurgia plástica, de vir umas ondas de produtos industriais Sim. que vieram como salvação da lavoura. Todo mundo quer ter o resultado da cirurgia plástica sem fazer cirurgia plástica. É muito difícil que isso venha a ocorrer. Então, eu acho que, por exemplo, os ácidos, né, essas injeções de ácido hialurônico, etc., moderado, bem pouquinho, tudo bem. Mas saiba que ele fica, uma parte dele fica e ela vai se acumulando. E a tendência de tudo que se injeta, qualquer coisa que você joga para cima, ela vai descer. Sim. E como você falou, né, Ronan, a medicina, existe uma frase, que eu não sei de quem é, mas que medicina é a ciência das artes transitórias. Das verdades transitórias. Né? É isso. Interessante. É a ciência das verdades transitórias. Então, hoje, o que é bom, daqui a 10 anos, através de estudos científicos, provas que não é o adequado. Eu lembro que entre 2000 a 2010, mais ou menos nessa data, estava muito em moda colocar próteses muito grandes. E eu nunca fui adepto a colocar próteses muito grandes, porque eu sabia dos problemas que isso poderia acontecer. E agora, as mulheres estão procurando muito para colocar próteses cada vez menores e muias delas para retirar a prótese. Chama explante. Explante. Hoje, em cada 5 mulheres que vão no meu consultório com cirurgias relacionadas à prótese, elas vão para tirar. 5, 3 tira. Ou seja, e não sei, talvez daqui a 10, 20 anos volta essa moda, né? Pode ser. Agora, há uma falta de insumos também. Com a pandemia, você procura o produto e não encontra. Mas eu acho que as pessoas começaram a avaliar o custo-benefício dessa situação de estar com a prótese. E a maioria são pacientes jovens. Sim. Que vêm e falam, eu não quero prótese mais, não me sinto bem com esse corpo estranho. Outras, amiga do lado, ou então a irmã, falam, não, eu quero colocar uma prótese. Sim. Então, nós estamos vivendo um momento de pouca afirmação, de instabilidade. Sim, mas eu tenho notado assim, que cada vez mais estão querendo próteses menores. As que querem próteses menores. Então, vamos descobrir aqui quais são os procedimentos mais procurados pelas mulheres e pelos homens, porque os homens estão super vaidosos. Pelas mulheres, são as cirurgias de contorno corporal, porque desde a mais tenra idade até mais velhas, elas precisam do contorno corporal, porque estão adolescentes, estão bem marcadas pelos hormônios que acabaram de chegar, depois engravidam e as mamas sofrem alterações, o abdômen sofre alterações. Então, ela tem sempre, durante todo o decorrer da vida, ela tem um motivo. Então, ela opera muito mais que o homem, mas o homem também tem visitado bem o consultório. Os homens fazem muita cirurgia de pálpebra, de nariz, né, Ronan, de rosto, de lifting. Fazem facelifting. Aumentou sensivelmente o número de pacientes que nos procuram para fazer o facelifting. Verdade. Isso é interessante, porque antes tinha um certo preconceito, né? Tinha, mas hoje não. Eles estão assumidamente querendo ficar melhor. Ai, eu acho isso tão bom. mudando. É o famoso Forever Young. Verdade. Ai, ó. Isso está mudando. Era muito comum a gente fazer cirurgia de nariz em homem, e aí, quando ele estava com curativo, perguntava para ele o que era, ele falava, não, eu fiz uma cirurgia de desvio de septo, eu não estava respirando bem. Isso era muito comum, né? Hoje eles estão assumindo mais mesmo. O que não tem problema nenhum. Nenhum. Eu acho que nenhum. Isso é nenhum autoestima. problema. Autoestima. Agora, já chegou alguma paciente, ou vocês já tiveram um caso, que a pessoa chega e fala assim, olha, eu quero ficar igual essa modelo, com foto, com revista para vocês. E como que vocês lidam com isso? Isso é impossível, né? Isso vai dar, no mínimo, um conflito de identidade. Então, o cirurgião plástico tem que ser um pouco psiquiatra também para fazer a análise do comportamento daquele paciente. Mas já aconteceu com vocês alguma vez? Fazer foto de artista, procurar no Instagram alguém. Uma outra coisa também que nos preocupa é a dismorfofobia, a doença que acometeu o Michael Jackson. Sim. Que ele nunca está satisfeito, ele está sempre achando que ele está com um defeito que precisa ser corrigido. Agora, isso é muito frequente. Eu conheço pessoas que estão nessa vibe mesmo, que não está contente, que olha no espelho, isso aqui não
não está 100%, tem que ser igual, sendo que a gente tem uma diferença. Metade diferente da outra. A maioria não sabe disso. Então, não conta sabe. pra gente a respeito disso. Essas pequenas diferenças do ser humano é que fazem, as pequenas, não as grandes, que fazem a pessoa ficar bonita. Existe um programa de computador... Explica para o pessoal entender essa diferença de um lado do rosto. Uma mama nunca é idêntica à outra. Se você pegar um pé seu, é maior do que o outro. Então, assim, essas pequenas assimetrias, elas fazem parte do ser humano. Agora, existe um programa no computador que ela pega um lado da pessoa e retransmite esse lado para o outro lado. A pessoa fica parecendo um robô. Fica horrível. Fica parecendo um robô. Ela fica horrível, é incrível isso. É impressionante. Olha. A beleza está no assimétrico. Isso. Está no desequilíbrio. Exatamente. Sabe, Um desequilíbrio proporcional. O desequilíbrio gera o equilíbrio. Exatamente. A gente está sempre na procura do equilíbrio, mas na instabilidade é que está a beleza. Quando esse programa, quando passa um lado da pessoa e o outro reprograma idêntico, a pessoa fica parecendo um robô. É horrível. Deus sabe o que faz. Verdade. Agora, existe na cirurgia plástica para vocês um padrão de beleza ou são diversidades de beleza? A beleza é subjetiva, né? Muito. O que é bonito para um nariz, por exemplo, em uma pessoa fica bonito. E esse mesmo nariz em outra pessoa, ele não fica bonito. Há uma arte também na hora da interpretação da primeira vez que você vê o paciente. Eu já quebrei a cara quando mais novo, de dizer para a paciente, você veio fazer um facelifting. Ela falou, não, eu vim operar minhas mamas. O que incomoda... O bonito para ela não é bonito. Não, eu vim aqui operar minhas mamas, doutor. Mas, volta e meia, eu lembro mais ou menos que existem proporções. Como que funciona essa proporção da face? Aí a gente vai cair em Leonardo da Vinci. Sabe? O corpo humano é matemático. Todo matemático, ele é todo proporcionado. Então, às vezes, para explicar ao paciente com uma cirurgia de mama, por exemplo, eu vou para a arquitetura, falar em vigas, em pilares de sustentação, em fatores vetoriais, sabe, que vão determinar o equilíbrio daquela situação, naquele momento, naquele tórax, naquela consistência de tecido. Aí você apela para a matemática. E as mamas, os outros elementos do corpo, você pode medir com paquímetros, com réguas, elas que nos dão as referências. Sabe? E o próprio corpo serve de referência. Por exemplo, qual é a altura ideal de um complexo areolo-mamilar? No meio do braço. No meio do braço. Tô gostando dessas dicas. Conta aí que a gente quer saber mais. Existe um certo padrão, mas não quer dizer que esse padrão é milimetricamente certinho em todas as pessoas. Então, peraí, explica isso com calma, que eu gostei dessa parte. Conta, Rodrigo, como é que é? São padrões que a gente usa até mesmo para marcação da cirurgia de mama, né? A posição ideal da areola, ela deve ser mais ou menos entre, por exemplo, de 18 a 22 centímetros daqui da fúrcula external, ou mais ou menos no meio do braço. Então, para você ter uma ideia, se você faz uma medida e aquilo ali está muito fora, então você pode ver que tem que subir um pouco a areola ou baixar a areola. Então, tem coisas também em cirurgia que é muito... O paciente é muito imediatista, né, Ronan? Às vezes, se você colocar logo depois da cirurgia de mama, por exemplo, o mamilo na posição certa, com a gravidade ele tende a mudar de posição e o mamilo às vezes fica fora da posição. Então, assim, tem que esperar o tempo certo para a mama atingir o local definitivo dela. Agora uma pergunta. A cirurgia plástica resolve tudo? Quem dera. Tem coisas... Às vezes ela traz mais problemas, sabe? Se te escapa uma paciente que estava querendo na cirurgia plástica dar solução aos problemas, se te escapa, porque normalmente a gente segura ela antes. Aí depois você vai ter muita dor de cabeça. Se ela estiver colocando os problemas dela da vida todo na realização da cirurgia plástica, isso é frustrante para ela. Porque muitas vezes o problema dela não está naquilo que incomoda no corpo dela. Está, às vezes, na própria vida que ela está tendo, que não é uma vida que condiz, talvez, com a realidade. Às vezes ela não está bem como pessoa. No casamento, muitas pessoas que eu conheço, às vezes vão buscar a solução de um casamento em uma cirurgia plástica. Sim.
Não é o caminho, né? Não é o caminho. Primeiro... A terapia de casal primeiro. Exatamente. Exatamente. Estamos de volta no Sempre Feliz. Depois daquele papo maravilhoso, agora é hora de culinária. A receita é salmão com sour cream e arroz de castanhas. Muito bem. Cirurgião plástico Ronan Horta. Além de um grande cirurgião, eu quero conhecer toda essa parte sua gastronômica. Nossa, a gastronomia é uma diversão. Eu acho que Deus nos privilegiou com papilas para sentir, além da satisfação do alimento, né, pleno de fazê-lo sobreviver, o sabor, a alegria de se comer. É um hobby seu, não é? É um hobby, eu gosto. Já eu tem gosto. Sou muito curioso, tempo. já frequentei cozinhas do Cordon Bleu, em Paris visitei alguns restaurantes. Já tive um restaurante. Olha! Até saiu aqui do arquivo da memória. E como que chamava? Chamava Aurora, era em Cabo Frio. Foi uma loucura. Mas foi muito divertido, foi muito bom. Rodrigo, você tá morrendo de vontade de estar aqui, né? Eu vou aprender com ele Você aqui, vai pode ficar aprender. tranquilo. Você viu que é com Dorblé, então... Vamos muito olhar os chique. índices. Me conta... O Ritz também, eu frequentei o Ritz também. Não, o Ritz, olha só, nós vamos A cozinha experimentar. do Ritz é uma cozinha curiosa, bem turista, né? Você chega, tem a sala de aula e você fica bem perto do chefe, é bem interessante. Não, então, Ritz com Dorblé, que é mais? Conta isso. Dadete foi uma das pioneiras da gastronomia de Minas Gerais. Edgar, Targino Lima. Esses dois amigos, eles tinham uma amizade muito grande. Eles diziam que a boa mesa é a alcoviteira da amizade. Olha! E é mesmo, é ali que você conversa, se diverte, se alimenta. A mesa sempre é algo acolhedor. Sem dúvida. Agora, me conta... Primeiro, que tem você aqui? me falou que você trouxe, porque é uma receita prática. Agora, me Sim. fala de todos os ingredientes, porque eu achei tudo tão luxuoso. Aqui, o arroz simples, branco, pimenta e sal, salmão, uma posta, castanhas, aqui no caso nós temos nozes e castanha de caju. Vamos fazer um roux para, se por acaso o creme de leite não ficar na textura que a gente deseja, a farinha e o limão para complementar o molho. E essa receita você aprendeu aonde? Essa receita, quando você me ligou, o que eu vou fazer? Aí ela nasceu. Então Ela é pronto, inspiração. Ela é recém-nascida. Então é receita sempre feliz. Nós vamos aqui criar as porções. Trouxe uma faca de cirurgião, né? Porque eu adoro faca. Mostra essa faca toda É uma faca artesanal. Uma faca de lâmina muito boa. O segredo da faca é a têmpera do aço. Como assim? Me explica isso que eu gostei. Como se é produzido esse aço? Sabe? A temperatura, os elementos que entram na liga. Faz toda a diferença, Faz toda a diferença no corte. Exatamente. E na durabilidade desse corte. O sal, vamos colocar aqui o sal grosso. Pimenta, a pimenta do reino branca. Agora, eu tô Moída na curiosa. hora. Oi. De onde que você arrumou essa faca? Eu tenho uma coleção de facas. O dia que vocês forem lá em casa, você e o Rodrigo, vou te mostrar. Eu quero. Tem faca japonesa, tem faca de cerâmica, tem facas de artesanato, várias facas de artesanato. E qual Hoje- foi a primeira que você comprou que assim mais marcou? Uma Zagaroff. Ele é paulista, é a cutelaria, né? Esse mestre de cutelaria, ele é paulista, chama Zagaroff. Aqui nós vamos quebrar de uma maneira bem irregular as castanhas. O que E é um as cirurgião nozes? plástico? Só de olhar tá tudo certinho, retinho. A incisão é uma arte. Agora, eu sei que você foi um grande... Como que eu posso dizer? Nas artes marciais, você chegou ao topo. Conta pra gente. Eu fui lutador de taekwondo, fui bicampeão brasileiro. Aqui não vamos pegar a manteiga. Mas acabou a arte para mim porque eu tive uma fratura no quadril Mas ficou a memória. Ficou a memória e
e o prazer que eu tive de lutar durante muitos anos. Você já fez grandes várias amigos. viagens, né? Várias. Fui à Coreia mais de uma vez. E meu mestre era um grande amigo. Aqui eu estou fazendo um roux para, se por acaso o nosso molho não ficar legal, não ficar... É como se fosse um plano B? É um Isso plano, tudo. é para acrescentar, para o molho ficar mais denso. Olha. Quando você quer um roux branco, é só farinha de trigo. Quando você o quer mais moreno, você então coloca na panela para deixar ele queimar um pouco a farinha. Mas aqui nós queremos um branco, já fica preparado. Vamos tirar um pouquinho de limão. Com essa faca. Agora, eu lembro de várias coisas gostosas que você já fez na sua casa. Tenho certeza. Rodrigo, o que você lembra de mais gostoso que o Ronan fez, assim? Nossa, foram tantas coisas, difícil falar. Mas eu lembro de uma costelinha aquela é boa. suína com farinha. Farinha de mandioca, É uma delícia. vai no fogo, vai na grelha. Bom, vamos ver se isso aqui está quente o suficiente. Está. Vamos colocar esse molho aqui. A gente também experimentou um cordeiro. Sim. Maravilhoso. Eu já criei cordeiro. Tive uma fazenda de cordeiro. Vendi. Duas alegrias, no dia de comprar, no dia de vender. Não deve dar muito trabalho. Cordeiro dá. É bastante trabalho, não é pouco não. Agora nós temos que esperar isso aqui ferver. Não, então aproveita e conta tudo, porque, ó, já criou cordeiro, tem faca, coleção de faca artesanal, mestre nas artes marciais. Mestre em taekwondo. Não, é muita coisa. Sabe, E ainda casado com a Rosana, gente. Casado com a Rosana. Essa é a minha medalha de ouro. Ah, com certeza. Querida, Queridíssima. queridíssima. Como é que tá isso aí? Agora eu tô... Me fala como que é ser avô. Uxi, é indescritível. É melhor do que ser pai. Eu já vivi as duas experiências. Pode falar com a Nastas para dar um jeito. Não, calma, gente. Ele tá falando, minha filha tá nova ainda. Minha filha tá nova. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Delícia ser vovô. Eu tenho um casal de netos. Tem a Sofia e o Davi. Duas gracinhas. Qual que é a idade que eles são? A Sofia está com 4 e o Davi está com 1 ano e meio. E quem que é mais grudado com você? Ambos. Eu e o Davi, a gente se dá super bem. Ele tem um sorriso fácil, sabe? E muito brincalhão, agitado igual toda criança, né? Não, agora você não vai mandar um beijo pros seus netos, pros seus filhos? Qual câmera? Sofia, Davi, vovô tá aqui cozinhando. Eu faço muita comidinha para eles. É? Faço. Agora, e o beijo pro Ronan? Ronanzinho O ou Ronanzinho, Paloma? Ronanzinho tá em Lisboa. Paloma tá aqui. Ronanzinho tá morando em Lisboa, tá trabalhando com mercado imobiliário, trabalhando às vezes ainda trabalha como ator, mas mais no mercado imobiliário. Ah, muita gente não sabe, fala do Ronanzinho, ator. O Ronan poderoso. trabalhou muitos anos na Globo, foi ator da Globo. A pandemia cortou a carreira dele no momento que ele estava no melhor papel. Na ascensão, assim. Ele estava na ascensão, mas foi bom, tudo tem seu porquê. Ele casou-se com uma portuguesa e foi morar em Portugal. Ah, então você tá com morando em netinho em Lisboa. português? Em breve, ainda não. Ainda não, só da Paloma. Só da Paloma. Esse molho é especial. É uma observação. Para que o molho não talhe, é preciso que você coloque o limão depois da fervura. Porque senão ele vai talhar. E colocar muito pouco limão, acrescentar se necessário. E esse é o creme azedo super Esse é o creme famoso. azedo, super famoso. Creme sour. Creme sal. So sour. Ele vai ficar um pouquinho a dever do ponto de vista de densidade. Então nós vamos colocar um pouquinho desse roux. Que era o plano B que você tinha falado, ensinou. Mas ele quase sempre a gente põe, sabe, para ele ficar velouté, para ficar mais denso. E a gente vai medindo a textura dele aqui. Aí como que eu vejo que a textura tá boa? Da maneira como escorre, tá vendo? Ele está escorrendo bem líquido e eu quero ele mais cremoso na escorrida. Entendi. Vamos colocar aqui, ver se já está na temperatura adequada. Tá.
Nossa, que posta maravilhosa. Posta linda, bem salmão mesmo. Tem muito, ó, vamos experimentar um prato show. Fácil de fazer. Então, como eu digo, para receber visita, não tem nada melhor, porque você interage. Ele não é um prato que te exige presença constante, porque ele é muito rápido. Então, ainda está pedindo um pouquinho mais de roux. E o arroz é super fácil de fazer também. O arroz já veio prévio, um arroz comum, um arroz branco. Nós vamos só acrescentar as castanhas para dar textura, mas é divertido. O arroz é comum, branco, já pode ficar lá pré-cozido. Fácil, Fácil, arroz comum. prático. Vou ficar de olho no meu molho ali para ele não passar. Rodrigo, olha meus dotes culinários. Perfeito. Tô perfeito, Só olha. picando perfeitamente, né, Ronan? Tô sendo aqui, ó. Vou fazer pra você em casa, vou repetir essa receita. Fernando, me dá um prato, por favor. Te dou. Para auxiliar de cozinha, você está nota 10. Tô nota 10, não tô? Tá. Vamos chamar. Enquanto a gente tá montando o prato, gente, vamos chamar a receita. Gente, olha que maravilha, esse prato ficou assim, espetacular. Conta pra gente como que você finalizou o prato, Ronan. Bom, o arroz já estava pronto, nós esquentamos o arroz e acrescentamos a castanha e nozes para dar uma textura e um sabor diferente. O creme de leite tomou conta do prato, o salmão ele não está muito grelhado, ele está mezzo. E um enfeitinho de uma manjericão aqui que vai dar um sabor especial, vai finalizar bem. Bom apetite. Ah, mas antes, a gente vai experimentar isso, mas antes vamos orar para agradecer ao Vamos. Senhor. Sim. Senhor, muito obrigada por esse momento, pela presença do Rodrigo, pela presença do Ronan. Que o Senhor possa abençoar as nossas famílias, as famílias de todos os telespectadores. Que o Senhor abençoe também todas as pessoas que se encontram nesse programa. Que o Senhor abençoe esse alimento, que nunca nos falte nada. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, bom apetite. Bom apetite. Bom apetite. Vamos experimentar? Vamos. Espetacular. O que você achou, Rô? Eu não comi ainda, vou comer. Então come, para você experimentar lá. Uma delícia. Esse molho, então, caiu muito bem. Amei. Suave, Amei. né? Gente, agora, eu amei fazer o programa com vocês. Vocês gostaram? Muito. Ah, eu Estamos em também. casa. Você gostou? Muito, excelente. Ah, Vamos obrigada. voltar aqui amanhã também, depois, né? Pode, vocês estão convidados. Vai ser uma bênção. Porque agora a gente vai ter que terminar por aqui. Depois de tanta coisa boa, de tanta conversa,
O Sempre Feliz fica por aqui. Até o próximo, se Deus quiser.